Irmãos, quantos aqui, é uma pergunta redundante, mas eu tenho que fazer, quantos aqui acredita piamente, você crê que tem fé? Levanta a mão assim, você crê que tem fé? Você crê que tem fé? Deixa eu ver sua mão, você crê que tem fé? Já é a primeira crença poderosa que você tem que ter. Você tem que acreditar que tem fé. Para que você tenha fé, você tem que acreditar que tenha fé. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, a sua fé funciona? Quem que tem uma fé que funciona? Levanta a mão assim, quem funciona? A sua fé funciona? Algumas pessoas ficam assim, né? Será que funciona? Funciona. Eu quero falar um pouquinho aqui na introdução da palavra sobre fé que funciona. Em 2 Coríntios capítulo 4, se não me engano, eu quero ver aqui no versículo 8, se me falha a memória, eu queria que eu ler com você uma passagem do apóstolo São Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 13. Pode ler assentado mesmo, essa é a introdução do que eu vou pregar. Vou falar um pouquinho aqui sobre fé que funciona. Né? Verso 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga espírito de fé. Fala mais forte, espírito de fé. A fé é espiritual. A fé não pode ser emocional. A fé não oscila quando o seu emocional oscila. Você tem que entender que se você tiver uma fé emocional, vai chegar um momento que você vai dizer assim, estou muito triste, não vou fazer. Estou angustiado, não vou fazer. Estou emocionalmente abalado, não posso fazer. O Espírito Santo não entra e sai de você. Ele é o Espírito da fé que está dentro de você. Você não foi cheio e é esvaziado este de novo, é esvaziado este de novo, não. Deus nos deu uma porção do Espírito, Deus nos deu o Espírito Santo, e Ele está conosco o tempo todo, indiferentemente do nosso emocional. A obediência à fé, ainda que indignada, ela funciona. Talvez você está muito irado, está muito nervoso, fala, não vou fazer porque eu estou nervoso, não vai adiantar. Pode fazer que vai adiantar. Naamã estava furioso, mas ele mergulhou 7 mergulhos e foi totalmente restaurado da sua lepra. Você não pode deixar a sua fé misturar com o seu emocional. Você é um ser emocional, mas antes de tudo você é um ser espiritual, que tem autoridade sobre o seu ser emocional. A Bíblia diz em Provérbios 20, 27 que o espírito do homem é por onde Deus atua. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é por onde o Senhor atua. Então, a sua fé não pode estar arraigada no seu sentimento, não pode ser dominada pela sua circunstância. Hoje eu amanheci angustiado, não vou orar não. Hoje eu amanheci assim, emocionalmente abalado, não vou fazer não. Você está misturando as coisas. A fé é espiritual, a fé não é emocional. A fé não é um sentimento, não está arraigado aos seus 5 sentidos naturais. A fé está além dos seus 5 sentidos naturais. A fé você não sente. A fé você profetiza, você atua na fé, mesmo que você não sinta. Não podemos viver pelo que sentimos, temos que viver pelo que cremos. Você pode dizer glória a Deus? A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Parece que tem alguma coisa errada nisso, né? Diga ao fraco que eu sou forte. Aquela sunamita que foi encontrar com um profeta, o menino dela estava morto, e o Geazi pergunta, e aí sunamita, vai tudo bem com você, com o seu filho, com o seu marido? Ela disse, vai tudo bem com meu filho, com meu marido e comigo. Vai tudo bem? Não vai tudo bem, tinha um menino morto na casa dela. A fé não está arraigada no que está acontecendo. A fé está acima do que está acontecendo. Se eu não acreditar que a minha fé está acima da circunstância, eu não posso mudar a circunstância com ela. Ela vai concordar com as minhas circunstâncias. Se está tudo bem, se Deus é Deus só dos montes, a minha fé está bem. Mas Deus não é Deus dos vales. Isso é coisa de gente religiosa. O mesmo Deus que atua nos montes, atua nos vales. É o Deus que é nos vales que a gente conhece mais de perto a fidelidade de Deus. É quando o seu emocional está arrebentado, está abalado, é aí que você vai experimentar. Sabe, irmãos, Deus às vezes, Ele permite que você seja tentado acima das suas forças. Provado acima das suas forças, não tentado. A Bíblia diz que quando tentado, junto com a tentação, Deus nos dá o poder do livramento. Não somos tentados acima do que não possamos suportar. Amém? Mas em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo diz, nós fomos provados acima do que não podíamos suportar, a ponto de desesperarmos e acharmos que todos nós íamos morrer.
Acabou a nossa esperança, para que pudéssemos experimentar o poder da ressurreição em nossas vidas. Eu não sei se vocês já viram, agora está existindo aqui no Brasil o carro híbrido, né? O carro elétrico e a gasolina ao mesmo tempo. Dizem, eu não tenho um carro desse, também não tenho muita vontade de ter, né? Mas esse carro é uma ilustração extraordinária. Automaticamente, quando ele acaba a gasolina, ele começa a funcionar no híbrido. Ele tem isso assim. Você tem que acreditar, meu irmão, minha irmã, que quando as suas forças acabam, automaticamente as forças de Deus começam a operar na sua vida. Quando Jesus caiu no caminho do Gólgota, e ele não conseguiu carregar a cruz, já tinha um Simão Cineu ali no mesmo lugar para carregar a cruz para ele, até chegar no Gólgota. Se você não acreditar que o favor de Deus está atrás de você, está cuidando de você, você vai ser uma pessoa que eu não posso fazer porque eu não jejuei, eu não posso fazer porque eu não orei, eu não posso fazer porque eu não li a Bíblia. Você vai viver querendo agradar a Deus com o seu desempenho. E você vai se decepcionar todo dia. Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não gosto eu estou fazendo. Miserável homem que sou. O pecado que está operando em mim, não sou mais eu, mas é a lei do pecado que está fazendo isso em mim. Todos nós. Quem de nós aqui já não tivemos um momento de fraqueza? Quem de nós aqui já não tivemos uma lapada que levou a gente lá embaixo? Mas pense bem, Deus não entrou nesse oscilo. Ele continuou sendo Deus e te segurando nas suas mãos. Ele continuou sendo o Senhor na sua vida. Então a sua fé precisa ser uma fé espiritual. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Diga, cri, por isso falei. Fé espiritual é fé que verbaliza, fé que você fala. Não é fé que você sente, não é fé que você fica pensando, é fé que você fala. Você tem que falar, você tem que falar, você tem que verbalizar a sua fé. Eu vou conquistar isso. Eu vou abandonar esse pecado, eu vou me santificar, eu vou fazer isso na minha vida. Você precisa verbalizar a sua fé. Sua fé por si só, eu criei, por isso falei, diz o apóstolo Paulo. E aí vamos seguir o restante do versículo para me explicar para você. Também nós, aqui diz, por isso falei, nós cremos, também por isso falamos. Diga, cremos, por isso falamos. O que é profecia? Não é assim diz o Senhor, amanhã vai acontecer isso, aquilo, outro. Profecia é você orar a palavra. Se você orar segundo os oráculos de Deus, é você trazer a palavra para a sua oração. É você dizer, o Senhor mandou eu orar, o Senhor disse que eu devia orar. E você estará orando, você estará pronunciando, você estará trazendo, verbalizando a sua fé. Essa é a fé que funciona. Jesus verbalizou a fé dele no meio da tempestade. Acalma-te, mar, aquieta-te. E as coisas começaram a acontecer. Há momentos na sua vida que não é hora de você ficar orando a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, faz isso, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você tem que falar as coisas. Irmãos, esse poder da palavra é tão poderoso que a ciência já descobriu essa questão. Eu estava lendo um artigo esses dias que eu fiquei encantado. Um professor foi sequestrado e foi morto, enterrado lá. E ele foi sepultado com um jaleco que ele dava aula. E ele ficou numa posição fetal assim. Foi sepultado. Aí acharam ele. E trouxeram ele para o IML. E o pessoal começaram então a trabalhar com ele. E lá eles precisam colocar a pessoa do jeito que vai pôr no caixão, tudo direitinho e tal. E aquele cadáver, aquele defunto, estava muito difícil, porque eles não podiam cortar, ele ainda estava com jaleco de professor. Eles não podiam cortar o jaleco, porque o jaleco era uma prova que ele foi encontrado. Então, um dos médicos ali, sabe o poder da palavra, sabe o que ele fez? Chegou para o defunto e começou a conversar com o defunto. Começou a dizer assim, rapaz, você já foi encontrado. A sua família está bem. A sua família não parou de te procurar. Facilita aqui que eu quero arrumar você. Facilita que eu quero tirar a sua roupa, eu quero ajeitar. Isso está no YouTube, você pode entrar no YouTube que você vai ver. Irmãos,
o restante dos médicos que estavam ali por perto ficaram estarrecidos, porque o sujeito começou a mudar o rosto e facilitou para tirar o jaleco. Há poder nas palavras. A fé funciona até com coisa inanimada, até com coisa morta, como o corpo daquele homem. Alguém pode falar assim, mas isso é espiritismo, pastor, não tem nada a ver com espiritismo, não tinha nada de espírito ali não, era só a carne, era só o cadáver mesmo que estava ali. Mas ele obedeceu. Depois que eu vi esse negócio, eu fiquei assim, intrigado. Eu fui ler lá, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, sabe, irmãos? Se você quiser acreditar em mim, você acredita, se não quiser também, não vai mudar nada no tamanho da minha fé. Se você quiser duvidar de mim, você pode fazer o que você quiser. Mas vou contar um testemunho estarrecedor para você que agora. Que está acontecendo comigo hoje. Nesses dias. Quer ouvir? Jesus falou para aquela figueira, jamais alguém coma fruto de ti. E ela secou, a figueira secou. Se tem o poder da palavra para fazer figueira secar, tem o poder da palavra para fazer figueira viver. Você sabia que você mata a planta em casa quando você começa a amaldiçoar ela? Ah, você não aguenta mais essas folhas de manga, não aguenta mais essa idade, a mangueira amanhece morre. Eu fiz um teste lá em casa, onde eu estou morando agora. Eu tenho 10 pés de mangas lá no meu quintal. Todos eles assim já quase na época de produzir. Então todos eles foram plantados na mesma época, todos eles do mesmo tamanho e tal. Então eu escolhi um pé de manga. Não privilegiei ele de molhar ele mais do que os outros. Eu conversei com ele. Tem uns 4 meses que eu estou conversando com ele, antes de mudar para lá. Sério. Minha esposa não vê, ela está lá dentro de casa, ou está em algum lugar, está aqui na igreja, e eu estou lá molhando, e eu estou conversando com o pé de manga. Você vai sair na frente de todos. Você vai dar manga na frente de todos. Eu tenho todos aqui, poderia dar manga, mas eu quero que você dê para provar o poder da palavra. Fé que verbaliza é fé que funciona. Então eu quero ver você dar manga, primeiro de que todo mundo. Dia seguinte a mesma coisa, dia seguinte a mesma coisa, já tem uns 4 meses. Mais ou menos uns 20 dias atrás. Eu passei por lá, molhando o pé de manga, e de repente, parece que eu ouvi o pé de manga dizendo assim, dá uma olhadinha nos meus galhos. E eu fui olhar nos galhos. Tem 7 flores no pé de manga. Você acha que 7 é alguma coincidência? 7 flores. Em uma delas já está mostrando 2 manguinhas desse tamanhozinho assim. Quando elas estiverem no tamanho certo, eu vou filmar e pôr no YouTube para mostrar para vocês. Você cria pela fé, chama à existência as coisas que não existem, faz elas existirem pela fé. Por que muitos de nós, irmãos, não funciona a nossa fé? Por que a nossa vida não melhora? Por que nós não vamos para frente? Porque nós cremos que cremos, e nós achamos que cremos, mas não verbalizamos a nossa fé. Nós estamos murmurando o dia todo, reclamando o dia todo, falando mal de pessoas o dia todo. A nossa fala não condiz com a nossa fé. Nós não profetizamos a nossa fé. Nós não melhoramos as coisas ao nosso redor por meio da nossa fé, porque a nossa linguagem não é uma linguagem de fé. Eu gostaria que você, a partir de hoje, você começasse a policiar isso. Faz um teste. Faz um teste. Jesus disse, farão as obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Jesus amaldiçoou uma figueira. Ela secou da raiz até a ponta da folha. Nós temos o poder de criar uma situação boa dentro da nossa casa pela fé. Vai acontecer milagres aqui. Aquele marido vai parar de beber, aquela mulher vai converter, aquele homem vai converter, em nome de Jesus. Mas sabe que muitas vezes, eu já entreguei ele na mão do Senhor, porque eu não aguento mais aquela criatura do inferno. Eu não aguento mais, eu não sei por que eu fiz isso, eu não aguento mais aquela pessoa. Eu estou indo para a igreja para ver se eu recebo um consolo de Deus. Consolo até você recebe, mas você não muda nada ao seu redor. Você não transforma nada ao seu redor, por causa da sua linguagem. A sua fala. Eu criei, por isso falei. Fé é espiritual, fé é um espírito que fala. Você tem que falar, você tem que verbalizar a sua fé. As coisas vão mudar aqui em casa, as coisas vão mudar na minha vida. Tudo que eu tenho, irmãos, tudo que eu sou, tudo que Deus tem feito na minha vida é resultado de fé verbalizada. Eu falo o que eu quero. Eu converso com pessoas sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu desejo. Eu tenho intercessores no Brasil inteiro, pessoas de confiança que eu chego para elas e digo assim, olha, eu estou querendo isso, 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 eu quero que você entre na guerra intercedendo por mim.
A pessoa séria fala, pode deixar. De vez em quando eu recebo um WhatsApp da pessoa dizendo, pastor, estamos orando. Eu disse, agora há pouco eu vou dar o testemunho daquilo que nós estamos profetizando que vamos receber. Irmãos, você que determina que vida você quer viver pela fé aqui nessa terra. Se quiser viver igual o irmão do filho pródigo, você vai viver. Filho de Deus, perto de um Deus rico e milionário, mas você não acredita que ele pode dar nem um cabrito para você. Quando o filho pródigo chega, o pai mostra o que ele gosta de fazer para os filhos. Ele dá um boi gordo, põe anel no dedo, põe roupa nova, sapato novo. É isso que Deus quer. Ele diz, vocês que são maus gostam de dar coisas boas, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que pedem. Então, eu estou tendo experiências novas com Deus. Ontem nós fizemos um treinamento e capacitação de pastores em Brasília, com o pastor de Minas Gerais. Foi um negócio assim, fora de série, poderoso. E cada dia que passa, nós vamos entendendo. Você determina o tamanho da sua fé. E tem um monte de fé que não funciona, irmãos. Elas existem, elas estão lá, mas elas não funcionam. Porque você está indo para um lado, falando coisas para um lado totalmente errada, equivocada, pensando coisas equivocadas e crendo. Essa fé não funciona. A fé tem que acompanhar seus pensamentos, a fé tem que acompanhar sua fala. Eu criei, por isso falei, diz o apóstolo Paulo. Quantos vão falar de vitória daqui para frente? Fala de vitória, fala de bênção. Não fica ocupando o seu tempo tentando consertar o que já passou. Chorando o leite derramado. Deveria ter feito assim que teria dado certo. Você não tem poder de voltar lá para arrumar. Vem daqui para frente, começa a profetizar daqui para frente o que vai acontecer. Você vai se tornando um imã que atrai as coisas boas quando você começa a falar delas. Você vai falando, daqui a pouco acontece. As nossas palavras nos liberam e ela também nos prende. Provérbios capítulo 6, verso 2, está escrito, estás, pois, enredado, estás, pois, preso numa rede, por causa das suas próprias palavras. Tem gente que não cresce, não anda, não desenvolve, não vai para frente, não é por causa de ninguém, nem por causa de Deus, é por causa dele, porque ele está preso numa rede, por aquilo que ele fala. Por isso que Jesus diz, cuidado com o que você fala. Por isso que Paulo disse, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, que não seja palavras que edificam, palavras que faz acontecer. Alô, gente? Jó, quando ele percebeu que estava falando demais, ele disse assim, eu pus a mão na boca, para não falar mais. Jó pôs a mão na boca, porque ele percebeu que estava falando muito. João Batista, quando recebeu a visita do anjo, veja que vocês estão aprendendo coisa aqui profunda, irmãos. Isso é revelação de Deus. Isso não aprende em qualquer lugar, não. João Batista, quando ele recebe a visita do anjo, o anjo faz com que ele receba aquela bênção, mas só que se João Batista ficasse falando, ele ia jogar a bênção fora, ele ia abortar a gravidez de Isabel. Sabe quando que João Batista mexeu a primeira vez? 6 meses de vida no útero. Até lá parecia que era um negócio. Todo começo de sonho, todo começo de coisa que você está fazendo, você tem que ter cuidado com quem você sobrevive, com quem você relaciona, com quem você tem aliança, porque pode abortar o que você está fazendo. Até então, quando Jesus vai encontrar, o primeiro encontro de Jesus com João Batista, os dois estavam, um no ventre de Maria e outro no ventre de Isabel. E quando Maria saudou Isabel, João Batista saudou Jesus no ventre de Maria. E ele ali se mexeu. O ventre de Isabel abriu naquele momento para que o menino começasse a mexer. O segundo encontro que Jesus teve com João Batista foi no batismo. Quando ele disse aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando ele está batizando Jesus, o céu se abre. No primeiro encontro, a madre abre. No segundo encontro, o céu se abre. Mas deixa eu voltar. João Batista, ele poderia ter sido abortado se o anjo deixasse Zacarias falar. Então por isso que ele ficou mudo. Você só vai falar depois que o menino nascer. Tem gente aqui que já tinha recebido grandes bênçãos se o anjo tivesse feito isso com você. Porque você jogou fora as bênçãos falando demais. Fazendo fofoca, acompanhando fofoca, conversando potoca, e você perdeu a bênção. A gente ganha a bênção pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. A gente recebe glorificando, mas a gente perde também pela boca. Você ganha a salvação confessando com a boca, mas você perde a salvação negando pela boca. A boca é algo que nós precisamos cuidar.
Diga aleluia.